Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e vocês sabem, domingo é dia de volta. E a corrida de hoje é bem especial e entenda você de forma positiva ou negativa. Falaremos da última vitória brasileira na Fórmula 1, o GP da Itália de 2009, vencido por Rubinho. Uma corrida que não marcou só a última vitória brasileira na Fórmula 1, mas como marcou a última vitória da Brown GP, a última vitória do Rubinho na Fórmula 1, enfim... Tem muita coisa que a gente vai falar nesse vídeo, então sem mais enrolações, bora! Antes de tudo, precisamos relembrar o que tinha acontecido naquele maluco ano de 2009. Primeiramente que 2009 seria um ano com uma forte mudança de regulamento. Não teria mais aquelas ajudinhas aerodinâmicas, aqueles apêndices aerodinâmicos, né? O carro seria bem limpo, a parte aerodinâmica em si do carro seria totalmente modificada, além de que teríamos a volta dos pneus slicks e a chegada do KERS para algumas equipes. Ou seja, seriam carros totalmente diferentes do que eram em 2008. A equipe Honda, que decidiu sair da Fórmula 1 após 2008 por conta da crise financeira, foi adquirida por Ross Brawn pelo valor simbólico de 1 libra. E aí nascia a Brown GP. A expectativa é que seria uma equipe só de figuração, que ficaria ali, sei lá, do meio pro fim do pelotão, não causaria muitos problemas. Mas não foi bem assim. A Brown GP, com seu polêmico difusor duplo, conquistou 6 das 7 primeiras corridas da temporada. Todas com Jenson Button e depois ainda teria mais uma vitória, só que com Rubens Barrichello em Valência. 70ª vitória brasileira, diga-se de passagem. E assim estava o campeonato antes daquele GP da Itália. Jenson Button era o líder com 72 pontos e segundo vinha Rubens Barrichello com 56. 16 pontos atrás no inglês. E na época, com uma pontuação, né, a vitória valia 10 pontos, então isso era uma vantagem enorme. Na sequência vinha Vettel com 53 pontos e Webber com 51 pontos e meio. Esses eram os que estavam brigando pelo título. Mais atrás aparece uma galera ali na casa de 30, 20, 10 pontos, mas enfim, esses quatro eram os que estavam brigando por vitórias e tudo mais. E vocês estão percebendo que tem uma galera com meio ponto, né? Então, isso é por conta daquele GP da Malásia de 2009 que caiu um temporal e aí a corrida terminou antes do que era previsto e aí tiveram que distribuir metade dos pontos. Então, iríamos para o final de semana que já começou com mudanças. Giancarlo Fisichella, que vinha de uma surpreendente pole, um surpreendente segundo lugar pela Force India na Bélgica, foi contratado pela Ferrari para poder substituir Luca Badoer, que tinha corrido GPs da Europa e da Bélgica. Luca Badoer era o substituto de Felipe Massa, que tinha tido acidente na Hungria e não iria mais correr em 2009. E na Force India, quem substituiria Fisichella seria Vitor-Antônio Liuzzi. No qual a pole position ficou com Lewis Hamilton, a segunda dele no ano, recuperando então a boa forma da McLaren. E um surpreendente Adrian Sutil com a Force India em segundo. Completando o top 10 nós tínhamos Raikkonen, Kovalainen, Rubinho, Button, Liuzzi, Alonso, Vettel e Webber. Então, iríamos para a corrida. As 5 luzes vermelhas se apagaram e começava o GP da Itália de 2009. Hamilton manteve a ponta e Rubinho largou bem, pulando para a 4ª posição. Kimi Raikkonen foi outro que largou bem e ganhou a posição de Sutil. Mas ainda na primeira volta, Kubica tocou em Webber, que rodou na variante della Rodia e ficou na caixa de brita. Mais à frente, Button passou de forma espetacular o Kovalainen. E o começo estava movimentado. Vettel foi ultrapassado por Alonso e Kubica, e o Alonso inclusive ultrapassou o Kovalainen logo em seguida. O Kovalainen sendo o imã de ultrapassagem nesse começo, né, cara? E o Kubica, inclusive, por ter um daninho ali na asa dianteira, recebeu a rara bandeira preta com um círculo laranja, que significa que ele tem que parar nos boxes para consertar o perigoso dano. A corrida seguiu com um ritmo morno, com a principal briga sendo entre Raikkonen e Sutil, onde o alemão estava preso atrás do finlandês, até que na volta 15, Lewis Hamilton faria sua primeira parada, ele que estava em uma estratégia de 2 paradas. Kubica, que havia tido problemas, abandonou, mas seguimos com a ação. Na volta 18, Adrian Sutil parou e na volta 19, Kimi Raikkonen parou, ambos com 2 paradas e as posições se mantiveram. Seguiram na pista as Browns de Rubinho
e Button, que fariam uma estratégia de apenas uma parada. Nesse meio tempo, Liuzzi, que estava fazendo uma boa corrida de estreia com a Force India e tudo mais, teve que abandonar por problemas no eixo de transmissão. Então, na volta 28, Jenson Button foi o primeiro das Browns a fazer seu único pit stop. Tudo ocorreu bem e ele voltou para a pista. E na volta seguinte foi a vez de Rubinho fazer seu pit stop. Nada ocorreu de errado, ele voltou na frente de Jenson Button. Após a primeira parada de geral, a classificação estava com Hamilton em primeiro, Raikkonen em segundo, Sutil em terceiro, Rubinho em quarto e Button em quinto. Então, faltando 19 voltas para o final, na volta de número 34, Lewis Hamilton faz a sua segunda parada e aí é o momento crucial da corrida, para saber se ele voltaria à frente ou atrás das Browns, principalmente do Button. E o Hamilton, além de voltar atrás do Rubinho, também voltou atrás de Button, que para o campeonato não seria um negócio tão bom assim para o Rubinho, porque se o Hamilton termina entre ele e o Button, a vantagem do campeonato despencaria ainda mais. Mas para a corrida seria melhor para o Rubinho, porque assim, se o Hamilton volta atrás do Button, ele tem que passar pelo Button primeiro para depois atacar ele e não ir diretamente atacar o Rubinho. Depois tivemos ali o Vettel escapando na variante de La Rodia e também voltas depois escapando na Dilésimo, indo lá na Brita. Enfim, a fase não estava boa pro Vettel. Então, Raikkonen e Sutil foram fazer as suas segundas paradas. E aí começam os choros trapalhões. Primeiro com o Kimi, onde o mecânico ali que cuida da mangueira do combustível se enrolou todo. A parada demorou um bocado, cara. Uma zona. Aí você pensa, pô, o Sutil tava pertinho do Kimi, colado, né? Se o Kimi teve problema no pit stop, o Sutil fazendo tudo certo voltaria na frente dele, né? Errado. O Sutil simplesmente atropelou os mecânicos e aí a parada demorou mais do que deveria e consequentemente ele voltou atrás do Kimi. As duas paradas deram errado, as posições se mantiveram do mesmo jeito. Cara, que zona isso, velho. Então, após tudo isso, não havia mais paradas até o fim da prova. Rubinho era o líder, Button era o segundo e Hamilton era o terceiro. A corrida chegou numa parte ali bem morna, até que o Hamilton começou a se aproximar do Button e tal, começou a chegar e ameaçar a posição do inglês. A prova que estava tranquila virou um momento de tensão para nós, apesar de que o Hamilton estava consideravelmente longe do Rubinho. Antes da gente chegar no final de prova, as Toyotas de Arnold Trulli e Timo Glock proporcionaram entretenimento de altíssima qualidade para nós. Mas o que é isso? O que é isso, uma Toyota? Boa, galera. Mas enfim, chegamos no ponto decisivo da corrida. As últimas voltas onde o Hamilton queria passar de qualquer jeito o Button. Rubinho na liderança, Button em segundo, aquela tensão, será que o Hamilton vai conseguir passar o Button e tal? Até que Hamilton bate e aí é decretado: Rubens Barrichello é o vencedor do GP da Itália de 2009. O inglês na Dilésima acabou pegando a zebra de forma errada, rodou, bateu forte e aí o safety car entrou na pista. Então a corrida terminou com o safety car. E assim, Rubinho venceu a sua segunda corrida em 2009, além de infelizmente ser a última vitória brasileira na Fórmula 1 e também a última vitória da Brown GP e do Rubinho na Fórmula 1. Mas é uma última vitória da Brown em grande estilo, com dobradinha. Jenson Button terminou em segundo, o primeiro pódio dele desde a Turquia, e Kimi Raikkonen terminou em terceiro para a alegria dos tifosi. Completando o top 8 ali dos que pontuaram estavam Sutil, Alonso, Kovalainen, Heidfeld e Vettel. Abandonaram Hamilton na última volta, Buemi também na última volta porque ele seguiu o safety car e acabou entrando nos boxes junto com o safety car, então ele cruzou a linha de chegada dentro do box, uma bagunça, e aí não contou como se ele tivesse completado a corrida. Boa, Buemi! Liuzzi, Alguersuari, Kubica e Weber foram os outros que abandonaram a corrida também. No pódio, muita festa do Rubinho, né, com aquela sambadinha desengonçada dele e tudo mais. E uma festa da torcida porque os tifosi adoram o Rubinho, cara. Inclusive ele ganhou 2 vezes em Monza com a Ferrari, configurando então 3 vitórias para o Rubinho em Monza. Impressionante. Antes mesmo do pódio, ele deu uns tapão na câmera, fez o gesto de estilingue com a mão. Enfim, cara, o Rubinho tava felizão, velho. E é isso, e desse jeito ficou o campeonato de pilotos após o GP da Itália. Jenson Button chegou a 80 pontos, porém a diferença no campeonato caiu para 14 pontos para o segundo, que era o Rubinho. Vettel foi a 54 pontos e o Weber que abandonou e estacionou nos 51 pontos e meio. Completando os 10 nós tínhamos Raikkonen, Rosberg, Hamilton, Trulli, Massa e Kovalainen. Depois desse GP da Itália as coisas não se encaminharam tão legal para o Rubinho no campeonato.
campeonato, ele não venceu nenhuma prova depois disso e de quebra ainda perdeu a segunda posição do campeonato para o Sebastian Vettel. O grande momento dele pós-GP da Itália foi a pole position espetacular em Interlagos. O Button, que estava no modo administrador, só controlando ali a vantagem no campeonato, conquistou seu título com antecedência no GP do Brasil em uma excelente corrida de recuperação, onde ele terminou na 5ª posição, o suficiente para fazer dele campeão mundial. A Brown não só conquistou o campeonato de pilotos, como também conquistou o campeonato de construtores, o que faz dela a única equipe na história a conquistar 100% de seus campeonatos na Fórmula 1. Aí você se pergunta, tá, mas a Brown acabou em 2010? Sim, a Mercedes comprou a Brown GP, então a partir do ano de 2010 não teríamos mais a Brown e sim a Mercedes. Mercedes, inclusive, que começou de forma lenta ali na era V8, mas que na era V6 dominou de forma completa. Essa venda aí da Brown, inclusive, fez com que o Jenson Button se mudasse para a McLaren e Rubens Barrichello para a Williams. Enfim, essa foi a última vitória brasileira até aqui na Fórmula 1. Esse foi o GP da Itália de 2009. Então é isso, galera, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo aí com a galera e não se esqueça de deixar seu like, pô, clica no gostei. Se você tiver sugestão de tema, quadro ou vídeo, coloque aqui nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? Não se esqueça de entrar no nosso servidor no Discord, link na descrição. E é isso, galera, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!